pessoal, eu sou o Gabriel Campoy, Wealth Planner do time da XP Private, e a gente está começando mais um episódio do Wealth Planning Connection, nosso podcast para falar sobre planejamento patrimonial de pessoas físicas. Hoje com dois convidados super especiais aqui, Rodrigo Loureiro, da Harness, e Norberto Martins, da Corpag, duas feras aí do mundo de provedores de serviços fiduciários, muito focados em estruturas no exterior. A gente vai abordar aqui uma série de assuntos super relevantes hoje, com mudanças de lei super recentes, inclusive. E o Nuno, meu parceiro aqui, membro do time de Wealth Planning também, do Private da XP. Rodrigo, Norberto, primeiro queria agradecer a presença de vocês, é um prazer receber vocês aqui na XP. E já quero passar a bola aqui para a gente começar o nosso bate-papo, trazendo o gancho das mudanças recentes que aconteceram ao final de 2023, com a aprovação do projeto 4173, que acabou virando a Lei 14754, que finalmente trouxe uma regra anti-diferimento para as estruturas de investimentos no exterior. Então, para já começar aqui esquentando nossa conversa, a gente tinha um receio muito grande, né? A gente percebeu que os clientes tinham um receio muito grande em relação à própria manutenção das suas estruturas offshores, por conta, eventualmente, de perder esse benefício tributário, né, que era o diferimento fiscal. Mas, ao que parece, a legislação foi bem elaborada, né? A gente tem uma série de comentários positivos em relação ao texto da lei aprovado e, muitas vezes, clientes percebendo que faz sentido manter a sua estrutura, mesmo agora com uma obrigação tributária anual, que é diferente do que era praticado. Mas queria ouvir vocês, de novo, obrigado pela presença aqui. Como é que está a demanda? Como é que foi essa transição de 2023 para 2024? E se os clientes finalmente entenderam que devem manter a sua estrutura ou se existem aqui ajustes necessários importantes a serem realizados. Obrigado, Norberto, aí por me dar a palavra. Obrigado, Gabriel, Nuno. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a XP e estar aqui com vocês para bater esse papo sobre o nosso mercado, que até alguns anos atrás era muito restrito e hoje a gente pode dizer que ele vem, num bom sentido, se popularizando. Acho que vários segmentos de investimentos, de investidores, já têm acesso aos produtos, às estruturas offshore para uma melhor gestão patrimonial dos investimentos, sucessão, para organizar melhor sucessão. Então, está sendo um prazer aqui estar com vocês. E, com certeza, essa nova legislação nos trouxe aí alguns desafios, mas do que eu venho, e o Norberto também, que o Norberto está um pouquinho mais de tempo do que eu no mercado, mas o que eu venho acompanhando era algo já esperado por todos nós, e sem sombra de dúvidas eu acho que foi a legislação que apresentou a melhor redação dentre todas as que vieram aí com tentativas de tributar os lucros de companhias offshore. Houve um grande esforço do legislador, e em especial do Daniel Loria, em conversar com os participantes do mercado, entender a demanda, entender o que precisavam, o que se precisava de ajuste. Então isso foi muito bem aceito pelo mercado e chegou a hora, acabou o regime de não tributação aí para as pessoas que queriam investir no exterior, tendo como objetivo não tributar os lucros. Mas eu digo que acabou, mas no final do dia, ao analisar a lei, a gente achou que foi positivo da forma que veio. Eu acho que você, e não entrando em questões tributárias aqui, fiscais, mas você tinha até então um regime tributário numa alíquota de 27,5% e agora a tributação dos lucros, salvo algumas exceções aí, mas vão ser a rigor aí 15%. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho, do meu lado, vejo que poucos clientes optaram por encerrar as estruturas nessa mudança aí de 2023 para 2024. A maioria optou por continuar com as estruturas, porque ao se analisar os prós e os contras, a gente consegue ver que tem mais prós na manutenção da estrutura do que com o encerramento dela.
Então, do nosso lado, a gente viu dessa forma. Aí passou para o Norberto. E eu queria confirmar o parecer do Rodrigo, que pouquíssimas críticas podem ser feitas ao resultado final da lei. E foi muito saudável. A gente, como indústria, como prestadores de serviço, como assessores dos clientes, sabia que eventualmente essa obrigação chegaria. A gente não tinha certezas de como seriam e o que poderia ser feito. E agora a gente não tem uma lei para trust, mas agora a gente sabe como o trust será tratado. E isso ajuda muito para que as famílias que têm a demanda para este tipo de solução, que são famílias que têm algum problema com sucessão, que o nosso cliente final sofre com alguma insônia, agora ele tem uma solução mais sofisticada que ele pode se apoiar. O fato da gente abrir uma legislação para falar disso oferece que todos os prestadores de serviço consigam falar com o cliente, explorar mais os temas individualmente, oferecendo para o cliente uma chance de explorar aqui no Brasil uma solução que possa ser utilizada no caso dele. Então, até o fim do ano passado, todas as soluções eram exatamente iguais. Para qualquer solução, você tinha apenas uma empresa e você ia postergar para sempre. Agora não, agora existem alternativas, cada caso é um caso, e os clientes vão ter que definir como que eles vão prosseguir com a estrutura dele. E não existe nem pergunta certa ou errada. O que existe é a necessidade de explorar a sua situação com alguém que consiga acompanhar o aconselhamento do início ao fim. E com muita frequência, a gente que trabalha nessas posições, a gente conversa com algum prestador do exterior que venha oferecer uma solução que é válida apenas no exterior, mas não observa a regra do Brasil. Então, existem muito do trabalho que a gente faz e nesse mundo de empresas que administram empresas internacionais, você pode trocar o provedor. A gente conversa muito a respeito de ajustar coisas que foram feitas no passado, que se adequam à legislação da jurisdição, por exemplo, no Caribe, ou seriam aceitáveis numa jurisdição como os Estados Unidos, mas no Brasil podem refletir um problema no momento ou no futuro eventual, com um falecimento ou com um processo de transferência do patrimônio. Então, isso tem sido muito positivo. Uma coisa que tem sido inquestionavelmente parte de toda a conversa são as necessidades contábeis dessa estrutura internacional. A contabilidade internacional ela não é idêntica à contabilidade brasileira. Quando a gente fala em empresas, você tem ativos os mais diversos que não têm equivalente no Brasil, como isso é lançado, como isso é interpretado nos extratos bancários, nos investimentos operacionais, nos investimentos ativos. Então, essa conversa tem demandado bastante do nosso dia a dia. Até acho legal aqui vocês explicarem um pouco, né, quais jurisdições vocês atuam, quais serviços vocês estão aptos a prestar, qual que é o foco, um pouquinho da diferença entre as jurisdições também. Acho que isso é bacana, até para contextualizar o nosso cliente. Vocês que estão há muito tempo, né, nesse mercado, empresas super sofisticadas aí, acostumadas a lidar com cliente private. Acho que é legal vocês falarem um pouquinho dos serviços e das demandas que vocês têm tido. Tá ótimo, Bruno. Bom, a Harness atua básica. A gente tem tanto escritório de advocacia quanto escritório de serviços fiduciários em BVI, que é Ilhas Virgens Britânicas, Cayman, Chipre e Luxemburgo. Tá? Então, nessas jurisdições, a gente tem escritório de advocacia e de serviços fiduciários. A gente também atua em Hong Kong e Singapura, só com serviços fiduciários, não jurídicos, e esclarecendo para todos, os serviços fiduciários são todos aqueles relacionados a constituição, manutenção de sociedades, administração, contabilidade, diretoria profissional. Então, a gente tem atuação desses dois lados, tanto jurídico quanto fiduciário, nessas jurisdições. Tá? Bom, a Corpag é uma empresa que existe há 50 anos, está em 23 países. Os países que são utilizados por clientes brasileiros são primordialmente BVI, Ilhas Virgens Britânicas e Panamá.
onde temos escritórios próprios, temos escritório nos Estados Unidos, com escritório em Miami, em Delaware, e nós temos um Trust License na Dakota do Sul, South Dakota, que é a solução para beneficiários ou para imigração para Estados Unidos. E nós temos, mas também nós conseguimos prestar serviços de jurisdições europeias, incluindo Luxemburgo, Suíça, Holanda, e Inglaterra, e temos Trust Company também na Nova Zelândia, que não é uma jurisdição muito demandada por brasileiros. Essas estruturas que nós estamos falando, essas estruturas fiduciárias, elas têm várias utilidades. Parte das utilidades que a gente vai falar aqui hoje são para clientes pessoas físicas, para clientes privates, mas a gente também atende clientes, empresas operacionais. Então, uma empresa que quer sair do Brasil, quer entrar no mercado europeu, pode utilizar os nossos serviços de Europa, África do Sul. Então... Legal. Eu queria puxar o gancho aqui, Norberto, para um tema que você comentou sobre a questão da contabilidade. Eu acho que talvez agora no início de ano seja um momento importante para abordar isso, né? A gente percebe, né? Sempre tivemos aqui conversas com clientes que muitas vezes nem tinham a contabilidade da companhia, né? Porque entendiam que não era absolutamente necessário, apesar de discordar um pouquinho aqui do nosso lado, mas fato é que agora a gente tem uma previsão legal de tributação do lucro contábil e é impossível saber o lucro contábil se eu não tenho uma demonstração financeira devidamente preparada por um contador habilitado. Como é que vocês têm enxergado isso com a nova legislação? Passou a ser algo necessário, sem dúvida alguma, né? Sim, necessário e não só para o Brasil. Porque a partir deste ano, né? A partir deste ano... bom, então, voltando um pouquinho, né? Quando a gente voltar para os filmes do 007, Roger Moore, a maleta de dinheiro com algema, né? As empresas elas tinham títulos ao portador. Então, por razões de compliance, de lavagem de dinheiro, as regras que todos devemos observar para manter uma empresa em bom estado de conservação têm aumentado. Consequentemente, a gente teve os tratados de troca de informação entre países. Então, o que isso quer dizer para o nosso cliente pessoa física? O nosso cliente pessoa física agora tem obrigações declaratórias nas jurisdições onde eles estão. E é um ponto de vista míope quando o cliente busca uma jurisdição onde não exista essa obrigação. Porque o mercado se move em bloco. Então, uma obrigação que ainda não existe em um país, em breve ele vem a ter, porque existe a pressão internacional para que isso aconteça. Então, as obrigações que a gente tem, e assim, sendo que nós dois estamos em BVI, falar a respeito dessa jurisdição que tem está à frente de outras jurisdições em relação às obrigações, é necessário fazer o arquivamento de quem são os diretores, e isso precisa ser confirmado anualmente. Existe a necessidade de fazer o economic substance, de fazer um tipo de classificação de qual é a utilização da estrutura, e essa classificação não é a mesma para todo mundo. De repente, um grupo de clientes sim vai ter uma identificação idêntica para fins desta obrigação, mas para uma outra que vou falar daqui a pouquinho pode ser um pouquinho diferente, dependendo de como a estrutura é utilizada. A partir de janeiro deste ano, então, acho que são 9 ou 10 meses que existe a obrigação em BVI fazer um arquivamento dos dados financeiros dessa empresa. E esses dados de onde vêm? Vêm da contabilidade. Para o Brasil, a gente sempre falou que era necessário, mas às vezes a gente não sabia como o cliente acabava fazendo no frigir dos ovos por causa da obrigação de declaração para Banco Central. A DCBE, que deveria ser feita com valor contábil a valor de mercado, tinha uma série de perguntas que vinham diretamente da contabilidade, e a gente tem feito para clientes brasileiros um número bem grande com essa obrigação. Inicialmente era uma obrigação que era devida para quem tivesse um portfólio acima de $100 mil, mas isso mudou faz uns 4 ou 5 anos para $1 milhão, então portfólios abaixo não eram obrigados a fazer a declaração de DCBE, mas agora eu concordo plenamente com você, a gente precisa quantificar e oferecer provas se questionado
de como foi calculado o DARF que foi oferecido a tributo, para que aquele recurso possa ser utilizado sem tributação nenhuma. Perfeito. Sem nenhum tipo de questionamento. Então, se você quiser continuar falando a respeito das obrigações, senão a gente... né? Posso continuar, né? Mas vamos lá. E aí, totalmente em linha com o que o Norberto explicou, contabilidade, mais do que nunca, ela se torna algo, e eu vou falar entre aspas, obrigatório, porque o cliente não é obrigado a fazer, desde que eu tenho clientes, aí falando um pouco da prática, que eles mesmos fazem a contabilidade. Tem cliente que sabe fazer, então não precisa contratar um contador. Não é um requerimento da jurisdição se contratar um contador. Mas agora, por conta da nova lei, ela diz lá expressamente que tem que ser feito por um contador habilitado, por um profissional habilitado. Ainda que no Brasil, né? Ainda que no Brasil. Então, mais do que nunca, a contabilidade é importante. Lembrando que no mundo offshore você tem a contabilidade, como o Norberto começou a explicação, que é uma contabilidade seguindo a regra internacional, o IFRS, o padrão internacional. E fazendo aí trazendo aqui para a legislação, para a nova legislação, ela diz que sociedades sediadas em paraísos fiscais devem seguir a metodologia do Brasil GAAP. Perfeito. Então, o nosso desafio é fazer com que a contabilidade internacional, feita por contadores estrangeiros, eles entendam, e a lei ainda não disse, ela disse que pode ser feito por um contador aqui habilitado no Brasil, pelo Brasil GAAP, mas ela não obrigou ainda, e aí todo mundo aqui, o mercado inteiro, aguardando a instrução normativa que vai regulamentar e esclarecer um pouco sobre isso, mas não vejo como ela proibir que seja feita por contador estrangeiro seguindo o BR GAAP. Acho que qualquer contador, desde que ele saiba fazer, ele pode fazer. E aí, trazendo para cá o cliente, sempre importante que os clientes também tenham suporte fiscal aqui no Brasil para validar essas informações. Eu acho temerário um cliente ele se basear numa demonstração que é feita por um escritório e não ter alguém para também aqui, porque no final do dia a legislação brasileira que obriga a tributação, ele tem que ter alguém para validar aquilo, para poder oferecer a tributação aquele valor. Então é importante que o cliente tenha aqui esse suporte também aqui no Brasil. Mas o nosso desafio é fazer com que esses contadores eles preparem essas demonstrações para atender a legislação brasileira agora, que traz aí o requerimento de ser apresentado por o Brasil GAAP. E isso nós estamos fazendo, o Norberto também. A gente está se organizando para que o time lá fora possa preparar essas demonstrações. Mas eu imagino que o mercado inteiro offshore esteja fazendo isso justamente porque o Norberto também disse, a gente tem muitos clientes que ao longo desses últimos anos nos contrataram para fazer contabilidade sob o IFRS, o padrão internacional, porque não tinha tributação ainda aqui no Brasil. Então existe uma carteira muito grande de clientes que nos contrataram para contabilidade e a gente precisa dar esse suporte a esses clientes. Então esse está sendo o nosso desafio. E também uma coisa assim, a intenção não é obrigar o cliente a fazer duas contabilidades, né? Porque existem jurisdições, como por exemplo o Cayman, que já obrigam que seja arquivada os balanços financeiros. Certo? Então, a Cayman é uma jurisdição que é muito mais utilizada para fundos múltiplos, fundos abertos, fundos com multi-investidores, né? Então, ele já tem essa sofisticação dentro do seu arcabouço de requerimentos, né? E as obrigações que a gente tem visto, eu acho que esse vai ser a grande mudança de paradigma do nosso trabalho, vai ser o que a gente vai focar nas conversas. Porque da mesma forma que tem essas obrigações, que é o arquivamento dos dados financeiros, da diretoria, do Economic Substance, existe o FATCA e o CRS. O FATCA sendo a obrigação americana, o CRS sendo a obrigação da OCDE, de uma forma de classificação, qual é a utilização daquela estrutura e quão mais sofisticado ou quão mais
o mercado internacional quer saber o que acontece dentro daquela estrutura, demanda-se mais informações, então é uma classificação que, em teoria, se aplica para uma limitada de um cliente único investidor que investe em CDBs, CDs. A mesma classificação vai para uma empresa operacional como a Tesla, certo? Mas esse grau de classificação é escalonado e as obrigações são feitas dessa forma. Essa é uma obrigação do diretor, tá? Do diretor da empresa. O Brasil permite que o residente brasileiro seja diretor da sua própria empresa. Existem países que não permitem isso. Então, quando o Rodrigo comentou a respeito de diretoria corporativa, pode ser um desejo do cliente residente no Brasil por uma mais substância administrativa. Se eu tenho uma empresa, eu sou acionista, eu tenho uma empresa, mas eu tenho diretores, eu tenho... Posso dar um passinho para trás aqui, Norberto? Por favor. Para você explicar o que é a diretoria corporativa, porque muitas vezes nossos clientes nem conhecem isso. Acho que é importante. Muito obrigado, Nuno. Obrigado. Dar um passinho para trás. Desculpa te interromper, tá? Imagina. Então, quando a gente tem uma empresa, a gente tem um acionista. Tá? O acionista é o dono da empresa. O diretor é a figura que toma as decisões pela empresa, que pode ser a mesma pessoa ou não. No Brasil, existe a possibilidade que o cliente seja nomeado diretor. Então, ele como acionista, ele é dono, ele como diretor toma todas as decisões. Entretanto, vamos falar, sei lá, na Volkswagen do Brasil, tem os acionistas que são os estrangeiros, o acionista estrangeiro, que a gente imagina que lá em cima deve ter a Volkswagen Alemanha, mas tem os diretores locais que tocam a operação. Então, tocar a operação, nessa análise que eu estou fazendo das empresas que nós estamos falando, pode ser uma pessoa física, sendo cliente, pode ser uma pessoa física escolhida pelo cliente. Eu quero que meu filho faça isso para mim, eu quero que meu filho tenha a minha filha interaja com o banco, e o diretor tem plenos poderes, põe dinheiro, investe dinheiro, tira dinheiro. Então existe uma outra alternativa. Não, eu quero que meus filhos falem com o banco, mas eu não quero que eles tirem dinheiro. Então ele pode ter uma procuração para conversar e determinar investimentos, mas tirar o dinheiro só fica com o acionista. Alçadas diferentes, Perfeito. Certo? Mas existem países que falam assim, não. Peraí, você está sentado aqui no país e você tomou as decisões aqui. Então tudo aconteceu aqui, mas você está falando que essa empresa é de outro país? Existem países que falariam, não, eu vou desconsiderar esse fato. Mind and Management, que a gente chama, né? Exatamente, Mind over Management. Então eu vou interpretar que tudo aconteceu aqui no nosso país, eu vou te tributar como se tudo tivesse acontecido aqui no nosso país e, por sinal, eu vou te multar. Certo? Então, e assim, um país que a gente nunca pensa que seria assim é o Peru. Peru aqui do lado tem esse tipo de regra. Então, a Corpag no Peru trabalha apenas com diretoria corporativa. Diretoria corporativa para tomar as decisões perante, certo? Então, mas voltando nas obrigações, outros países têm outras obrigações que estão porulando por aí. Existe uma obrigação bastante interessante que vai mudar, principalmente empresas operacionais, são nos Estados Unidos. Empresas precisam fazer o CTA, Corporate Transparency Act. Não quero entrar muito, né, porque não é o foco da nossa conversa hoje, mas todas as estruturas americanas vão ter que fazer algum tipo de obrigação que está voando abaixo do radar. Bastante gente ainda não sabe. A gente percebe uma tendência nesse sentido, né, Norberto? Uma série de exigências contábeis, relacionadas à substância econômica, tudo para dar um pouco mais de substância, de fato, né, nas estruturas, né? E isso ajuda, né, no sentido de que se eu tenho uma companhia em good standing que de fato cumpre todos os requisitos locais, ela de alguma maneira traz a personalidade jurídica, que é o que a gente precisa aqui para fins tributários no Brasil, para fins sucessórios, para uma série de outras razões, né? E você comentou também sobre as regras de trocas de informação, né? Essa é uma outra questão que surge bastante. Vários clientes, no passado principalmente, escolhiam as jurisdições por uma questão de sigilo, né? Exatamente, né? Por uma questão de proteção ou de sigilo de informação. E a gente está vendo que isso está acabando, né? Temos vários países que já aderiram às regras de FATCA e CRS, que basicamente tratam aqui de trocas de informações financeiras entre autoridades tributárias, né? Então, se eu sou
residente fiscal no Brasil e tenho investimentos no exterior, seja diretamente uma conta de pessoa física lá fora, seja através de uma estrutura fiduciária, uma companhia offshore, muito provavelmente a Receita Federal do Brasil vai receber informações, seja do fisco americano, seja do fisco europeu, por conta dessas duas legislações. E isso traz também uma necessidade de atenção, entrega de reportes anuais, que é algo que vocês sempre bateram muito forte na tecla, mas vários clientes negligenciaram isso ao longo dos anos. E agora está cada vez mais difícil, de fato, manter esse sigilo, apesar de que muitas vezes a gente tem que reforçar que não são informações públicas, né? Existe uma proteção ainda relevante. Não é uma informação pública, a troca não é automática, existe toda uma não existe caça às bruxas. Isso é importante dizer. Tá? A informação não chega num pipeline, todas as informações que acontecem no mundo rodando, né? Não é assim que acontece. Mas é muito importante, porque os países vão analisar o passado enquanto a gente controla o presente e o futuro. Por que empresas como as nossas estão aqui no Brasil? Nós estamos aqui para ajudar os clientes a cumprir as obrigações na jurisdição aonde está a empresa, aonde essa empresa tem as suas contas de investimento, mas sempre prestando atenção no fato que nós estamos falando de residentes fiscais no Brasil, que têm obrigações no Brasil e que o que pode funcionar na outra jurisdição, que quando a gente está falando desse tipo de estrutura é baseada na lei da Inglaterra, não se aplica para a legislação baseada no direito romano. Né? Então, isso é uma coisa que a gente a gente dedica muito tempo com os clientes para que eles entendam as suas estruturas, o racional por trás das obrigações, e a gente avidamente corre atrás do cliente todo ano para certificar que tudo foi feito a contento. Eu posso só, talvez, acrescentar uma coisa aqui, até porque para esclarecer para os clientes da XP, que muitos devem estar, às vezes, se perguntando assim, mas eu não me lembro dessas obrigações aí, nunca ninguém me falou. E, gente, fiquem tranquilos, é comum não ter as obrigações de FATCA e CRS, porque para você ter, para a sociedade, né, a gente está falando da sociedade offshore, ela ter as suas obrigações de reportes anuais, declarações anuais para fins de FATCA e CRS, precede uma classificação daquela sociedade, para que ela esteja ou não obrigada a fazer essas declarações. Então, é muito comum que sociedades tenham uma classificação que a gente fala, o mais comum é ser Passive, NFFE, e onde eu vejo essa classificação? No W8. Você, na abertura da conta bancária, você tem que preencher um W8 BEN-I, o E é de Entity, então é o da sociedade, e é nesse W8 que o cliente que tiver em dúvida com relação a se faz ou não as obrigações, tem que olhar lá no W8 e ver qual que foi a classificação que foi assinalada. Se estiver Passive, NFFE, a sociedade não tem que cumprir com nenhuma obrigação para fins de FATCA. O W8 é um formulário para americano, então ele cumpre aí com a legislação de FATCA, só que, via de regra, toda sociedade que para FATCA é passive, e falando de uma sociedade offshore com investimentos financeiros, sociedades que são partes aí de grupos operacionais, aí isso é outra história, não vou entrar aqui talvez no mérito, mas sociedade de investimento, todas aquelas que tem no W8 Passive, NFFE, elas serão, a gente fala FE, Passive FE, para fins de CRS, e nessa classificação não devem fazer não precisam se preocupar com declarações anuais. Agora, aquelas sociedades que têm a classificação, que também existem algumas, mas talvez seja o mais comum, FFI, que é o que a gente fala FFI, Foreign Financial Institution, para fins de FATCA, ela certamente será uma Financial Institution para fins de CRS e vai ter como consequência as declarações anuais de FATCA e CRS. O curioso do Financial Institution é que a gente
traduzindo, a gente vai achar, não, Exatamente. minha empresa não é um banco. É. Né? Mas a interpretação do CRS, que se um certo percentual do portfólio de investimentos, já que nós somos uma casa de investimento, é determinado de uma forma discricionária, isso pode mudar. Exato. Então, essa análise do e assim, o CRS é uma obrigação da empresa, mas a empresa às vezes tem que fazer um W8, que é uma classificação de FATCA. E às vezes um self-certification. Então, o que se faz para Estados Unidos tem que fazer. Então, assim, tem que fazer tudo. Eu acho que aqui vale reforçar, né? Porque principalmente lá fora é bastante comum essas carteiras discricionárias, que é onde o cliente outorga para a instituição financeira, aqui no caso a XP, fazer a gestão do portfólio. E discricionário não é fazer o que quiser, né, gente? É fazer dentro daquele mandato estipulado. E muitas vezes... Vocês vão sempre ser mais rápidos do que eu para tomar uma decisão em linha com a minha interpretação, que você que vai passar para mim, porque eu não estou no dia a dia acompanhando o mercado. Perfeito. Exatamente. E isso muitas vezes traz obrigação, ou muitas vezes não, pode trazer obrigações nas jurisdições. Então, esse é um ponto de atenção importante para os clientes que muitas vezes desconhecem isso. Tá? Acho que isso é legal a gente enfatizar só. Certo. Legal. Vou puxar o tema aqui para uma questão que talvez seja uma das principais quando a gente fala sobre offshore, que é a sucessão. A gente tem uma série de ferramentas disponíveis na legislação estrangeira que muitas vezes não são previstas na lei brasileira. E nem preciso dizer que isso traz muito conflito, muita dúvida, muita zona cinzenta. E a gente avançou, né, na minha leitura aqui, não sei o que vocês pensam, mas queria ouvir um pouquinho sobre essa questão dos trusts especificamente. O Norberto comentou sobre isso no início da nossa conversa. Finalmente temos uma previsão tributária, por enquanto, né, de como tratar um trust no exterior constituído com base numa lei estrangeira. Né? Só dando um passinho atrás aqui, a estrutura de trust comumente utilizada para fins sucessórios, porque eu consigo nomear ali um trustee, uma pessoa de confiança, né, um provedor, um prestador de serviço, normalmente um advogado, um contador, alguém licenciado naquela jurisdição, para poder administrar, ter a figura ali de detentor da propriedade, ainda que com restrições, mas sempre no interesse dos meus beneficiários, geralmente para fins sucessórios. Essa estrutura foi muito utilizada no passado para outras finalidades. A gente viu isso aparecer finalmente na legislação brasileira pela primeira vez lá em 2016, quando discutimos a lei de anistia, que foi conhecida como repatriação, mas agora finalmente temos ali um tratamento previsto em lei, o que era antes objeto de perguntas e respostas, solução de consulta, uma série de discussões bastante complexas. Não é a ideia a gente entrar na questão tributária, queria muito mais ouvir vocês em relação à questão sucessória, porque é uma ferramenta muito, muito interessante que pode ser utilizada para uma série de coisas, mas com cuidado. Né? Eu acho que tem uma série de questões aqui. Esse com cuidado é o que é importante, porque toda vez que a gente for falar de direito de família ou sucessão, a gente tem que lembrar que o cobertor é curto, certo? E cada caso é um caso. A gente não pode olhar para o que o nosso amigo tem e implementar sem certo escrutínio. E não tem varinha mágica, né? Não existe varinha mágica. Se a solução parece muito boa, questione, certo? Porque existe diversos aspectos que precisam ser observados. Então, o brasileiro gosta muito de controle. Ele não quer abrir mão do controle. Então, quando a gente conversa de um trust com um cliente brasileiro, a gente fala a respeito de um trust que seja revogável. A qualquer momento ele desmonta a estrutura e pega os ativos de volta para ele. Isso a gente sabe, agora a gente sabe como a gente declara no imposto de renda, a gente sabe como a gente vai pagar o imposto, tá tudo em ordem. Mas, se o cliente quer simplesmente saber que no falecimento dele ele vai transmitir para os filhos dele, para a esposa, para o marido, de acordo com a regra brasileira, possivelmente uma solução mais fácil e mais barata vai ser um testamento. Tá? Agora, se o cliente busca alguma sofisticação, então a gente vai começar. Então vamos, sendo que a gente vai tratar o testamento como regra. Se a regra não atende, vamos olhar para exceção e vamos ver no escopo da exceção qual
a modalidade que melhor atende. Se a questão vai ser, poxa, o meu beneficiário mora num outro país, eu quero acomodar a lei do outro país, eu vou me preocupar muito mais com a lei do outro país do que a lei do Brasil. No Brasil eu sei como eu vou declarar e eu sei como eu vou tributar. Então, para fazer a transferência, eu vou me espelhar na lei daquele outro país. Agora, se todo mundo residente fiscal no Brasil, eu tenho uma situação, eu tenho uma pessoa que não administra dinheiro bem, por qualquer razão, uma pessoa que é semicapaz, que é incapaz, que precisa ser mantida num eventual futuro, essas são as estruturas que são melhores. E aí a gente tem que mensurar o quanto de controle e controle para o cliente significa menos risco para nós provedores. E menos riscos para nós provedores quer dizer que a gente consegue reduzir os custos da estrutura. Então uma estrutura onde o cliente tem mais controle, os custos são mais baratos. Mas quando o cliente precisa que a gente tenha mais responsabilidade, e aí sim a responsabilidade fiduciária, usando a expressão no termo jurídico, nós vamos ter que deliberar muito mais tempo na administração dessa estrutura. Então é uma estrutura que acaba ficando um pouco mais cara. Um pouco mais cara. Não estou falando assim, não são números exorbitantes. Uma coisa que é interessante, né? A gente está falando para uma audiência grande. Quanto dinheiro que eu preciso ter para ter uma estrutura internacional? Quanto dinheiro que eu preciso ter para ter um trust? Não existe uma resposta certa para isso. A estrutura internacional de empresa, a gente até consegue fazer conta numa expectativa de quanto que essa estrutura vai render para custear a empresa. Eu tenho que pensar na minha expectativa de ganho, quando o ganho vai acontecer, se eu vou declarar ela de forma opaca ou transparente, que eu não vou entrar nessa seara agora. Mas, quando a gente fala de sucessão, sucessão é o tamanho do problema que eu tenho que acomodar com a estrutura. A gente trabalha para ter uma velhice com dignidade. E o que é velhice com dignidade? Cuidar dos nossos custos e dos custos das pessoas que a gente quer colocar debaixo da nossa proteção. E o que isso quer dizer? Para cada pessoa quer dizer uma coisa. E nessa situação que a gente vai ter que sentar com os wealth planners das instituições financeiras, com os bankers que navegam bem nessas águas, com o advogado que trabalha na área de planejamento patrimonial e com o prestador de serviço que vai implementar, e esse grupo heterogêneo vai, com uma página em branco, começar a desenhar a arquitetura de como esse planejamento vai ser implementado e proteger a família. Sempre protegendo para o agora e sendo flexível para os ajustes que são necessários no futuro. Perfeito. Falei demais. Aqui acho que tem 2 pontos, só antes de passar a bola para você, eu acho que tem 2 pontos. É realmente uma página em branco, né? O Trust, ele não obedece à legislação brasileira. Então aqui eu consigo fazer pagamentos periódicos, determinar eventos futuros e talvez até incertos, né? Para que eu tenha o pagamento. Mas, muitas vezes o cliente que está constituindo este Trust ou instituindo este trust, ele é residente fiscal no Brasil. Né? Então, ele tem que sempre se atentar às leis sucessórias brasileiras. A gente tem lá a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que claramente joga a competência material para cá. E muitas vezes, o juiz brasileiro, ou quase todas as vezes, não vai ter acesso ao patrimônio no exterior. Mas ele pode fazer algum tipo de compensação aqui dentro que não é desejado, e às vezes a gente protege de um lado e não protege do outro. Então tudo isso tem que ser feito também olhando para o direito local, que é super importante, né? Desculpa, Rodrigo. Não, eu acho que é justamente isso. Apesar, o trust, a gente fala, ele é um negócio fiduciário, ele é um contrato internacional, e por isso que ele não está sob as regras aqui brasileiras, ele não está sujeito às regras brasileiras. É um contrato internacional sujeito às regras internacionais aplicáveis a ele. No entanto, a gente, e até por estarmos no Brasil e ter essa conversa com a família brasileira, a gente sempre orienta que é importante que a família siga a regra brasileira de sucessão. Se ela dispor de forma contrária ao que é a regra brasileira, e não ao instituidor do trust, recai sobre os beneficiários toda a discussão sobre aquela herança que o instituidor do trust deixou para eles, deixaria para eles ou deixou para outros, não seguindo a regra brasileira. Então é importante e essa discussão ela vai se dar através de uma discussão litigiosa num BVI, onde estiver for instituído o trust,
é uma discussão caríssima de se ter. Eu tenho há alguns anos um caso já que até hoje ainda não terminou. É algo caríssimo de se ter uma discussão litigiosa, contratando advogados do exterior para poder resolver uma disputa aí sucessória por conta de um trust que basicamente, se seguisse a regra brasileira, não teria nenhum problema. Óbvio que teve essa discussão porque o instituidor do trust não queria seguir a regra brasileira por algum motivo, mas a gente sempre orienta a família brasileira que deve seguir a regra brasileira. E aí, talvez, respondendo aí a sua pergunta sobre o trust por conta da legislação, eu acho que o trust ele vai ser, sim, um instrumento de planejamento sucessório mais visto agora pelos brasileiros. Eu acho que traz um conforto muito grande ao brasileiro saber que toda aquela discussão na esfera fiscal ela foi superada e para uma alíquota muito melhor, né, do que aquela solução de consulta que fizeram lá naquela época. Então, acho que sim, o trust vai ser um instrumento de planejamento sucessório muito procurado pelas famílias brasileiras e, como o Norberto falou, obviamente para aquelas situações onde você tenha, e não vou entrar em nível de sofisticação, mas onde você tenha uma real necessidade de se ter um trust. Perfeito. Preciso fazer pagamentos periódicos porque eu tenho um filho que é incapaz de administrar o patrimônio, ele vai acabar com o dinheiro da família, preciso ter um cuidado especial para essa pessoa, ou porque eu tenho também um filho incapaz, mentalmente incapaz. Então, demandas desse tipo que as famílias às vezes não faziam por conta de custos da estrutura, que eram muito caros, e ainda a indecisão ou a dúvida sobre a parte toda fiscal, as famílias não faziam esse tipo de estrutura. Eu acho que agora vai começar a fazer mais sentido ter esse tipo de estrutura. E falando um pouco do que o Norberto falou, o brasileiro ele não gosta de abrir mão do patrimônio dele. E existem estruturas de trust, em BVI, por exemplo, que existe a legislação que ela retira do trustee toda aquela obrigação de gestão da companhia. Né? Lembrando que hoje as estruturas de trust mais comuns, e diferente do que se tinha antigamente, você tem um trustee detendo cotas de uma sociedade offshore e a sociedade offshore detendo patrimônio. Então, existe legislação, que é chamada legislação vista em BVI, que ela retira aquela obrigação do trustee de gestão da companhia e deixa no nome dos diretores a gestão, e os diretores, geralmente brasileiros, são os donos do dinheiro, o instituidor do trust. Só que a gente fala, não é uma retirada do... O instituidor do trust brasileiro, ele não fica totalmente com controle, aí que está um problema. A partir do momento que você tem uma estrutura de trust, onde o trustee é uma figura institucional, com licença para atuar como trustee, que é o dono da companhia no final do dia, o brasileiro ele pensa, eu estou num trust, mas eu tenho controle absoluto, eu posso fazer o que quiser. Ele vai lá e começa a sacar o dinheiro. Mas sacar dinheiro, e aí agora por conta da lei tem que tomar muito mais cuidado de sempre se formalizar os atos societários, que era então uma coisa que era pouco observada, né? Observada antes. Você tem que formalizar as operações para que você tenha consistência dos atos societários e livros contábeis. Consistência das transações, ou essa transação foi refletida no ato societário? Foi. Então, você precisa mais do que nunca ter esses tipos de formalizações. Então, as formalizações de retirada de dinheiro de uma companhia, ela basicamente vai se dar através de uma distribuição de dividendos ou uma resgate de cotas, a gente fala redução de capital. E quando você faz distribuição de dinheiro da companhia, esse dinheiro tem que ir para o dono dela. O dono é um trustee. Então, mesmo nessas estruturas de trust simples, onde o cliente, o instituidor do trust tem um controle sobre a sociedade, o controle é no que diz respeito à gestão da sociedade. É a administração dela. A partir do momento que você tira dinheiro dela, esse dinheiro vai para o trustee. Ele que é o dono da sociedade. E o trustee, então,
faz aquela distribuição do trust para o beneficiário, que pode ser o instituidor do trust se ele estiver vivo. Então, só tomando esses cuidados, mas respondendo talvez a sua pergunta, eu acho que sim, vai ser uma estrutura que vai ser mais utilizada. A gente tem percebido isso, assim, desculpa, Norberto, te cortar, até queria te ouvir nesse ponto. Vários clientes que não fizeram no passado, porque agora falando um pouquinho do nosso lado, a gente sempre levantou um risco de interpretação tributária, né, que é justamente essa solução de consulta, Rodrigo, que você comentou, agora provavelmente terão mais segurança jurídica para adotar esse tipo de estrutura, né? Mas eu queria reforçar o que vocês dois comentaram, né? Não deve ser, pelo menos a princípio, o padrão, né? A gente percebe que muitas vezes clientes querem ter aquela estrutura porque ouviram no mercado, porque um amigo fez ou algo do tipo, mas não é uma receita de bolo, né? A gente tem aqui caso a caso. E muitas vezes um testamento ou a própria governança corporativa dentro de um acordo de sócios, um bylaws bem redigido, resolveria uma preocupação. Né? A gente precisa ter... Primeiro eu quero falar... A gente falou de riscos do trust e perigos que estarão no meio do caminho. Uma coisa que a gente não comentou hoje o trust é uma estrutura que existe há 11 séculos. Então a gente tem 11 séculos de jurisprudência. A jurisprudência é pró-beneficiário. Então, o beneficiário vai ter o carinho da legislação, contanto que não exista a intenção de lesar as outras partes de forma igual. A conversa de qual é a estrutura que deve ser, assim... em termos gerais, o cliente pode ler e estudar por si só, mas fica o convite para convidar o cliente a conversar com um profissional de planejamento patrimonial para determinar qual é a ideal estrutura. Esse Vista Trust, mencionado pelo Rodrigo agora, é uma jurisdição que foi feita é uma jurisdição dos anos 80 ou 90, que foi criada em BVI para acomodar um gap de uma legislação que existia na Inglaterra, que tinha uma trava que não atendia um tipo específico de beneficiário. Então veio uma nova solução. Mas o que eu preciso eu preciso de uma mais leve, eu preciso de uma mais travada, uma mais amarrada. Então o convite é que seja analisado sem a solução em mente. Sim, eu tenho uma situação, eu não tenho nenhum problema, eu tenho uma situação. Qual a melhor forma de atuar? Muitas vezes, essa aqui é uma interessante. Quem aqui nunca respondeu a pergunta: coloca uma holding imobiliária no Brasil debaixo de uma empresa offshore? E a gente naturalmente vai responder: você pode, mas por que você faria isso? Quais são as consequências disso? Então, todo mundo pode ter um trust? Todo mundo pode ter um trust. Mas é a solução ideal para todos? Não. Certamente não. Aqui, se eu puder até acrescentar, eu acho que o problema simples, ele vem com uma solução simples, né? A questão simples vem com uma solução simples, e a complexidade ela vem de acordo com a demanda, né? Só para a gente ilustrar um pouquinho para os nossos clientes aqui, não é binding, tá? Não é vinculante, mas se vocês puderem dar um cheiro para a gente de quanto tempo demora esse processo de distribuição de trust, quanto tempo demora a execução de um testamento e a diferença de custo entre os dois, eu acho que fica bacana para os nossos clientes, já partindo aqui, encaminhando para o Fala do final. Você fala do testamento? Posso. Então, combinado. Quem pode pedir? Eu, como trustee, recebo um pedido. Favor, transfira dinheiro. Eu tenho o rito comentado pelo Rodrigo que eu tenho que seguir com esse dinheiro. Eu vou seguir esse rito com o dinheiro. Eu checo se foi bem recebido, se cumpre as regras do trust, posso distribuir, é automático. 2, 3 dias, vamos dizer assim. Tá? No momento do investimento, é comum que mesmo que eu que tenha que fazer mover dinheiro, é comum que o cliente tenha uma procuração para fazer os investimentos. O investimento ele fecha na linha, certo? Com um advisor. Mas para tirar dinheiro da estrutura ou para colocar dinheiro na estrutura, a gente tem uns 2 ou 3 dias. Quando a gente tem que encerrar o trust, houve um falecimento, eu vou dizer assim: senhor Tiago, você é beneficiário de um trust e você tem direito a tanto dinheiro. Qual conta você quer receber? Por sinal, eu recomendo você conversar com um advogado na jurisdição onde você mora.
certo? E isso é feito entre o falecimento, o recebimento de um atestado de óbito, traduzido, juramentado para a língua inglesa. Quando eu sentava no Caribe, eu fiz isso em 20 dias, 15 dias, do falecimento até a distribuição, contanto que a outra parte respondesse. E eu tive uma parte que recebeu na Argentina ou uma parte que recebeu numa outra empresa internacional. Então, não precisa ser da mesma forma. E um beneficiário não sabe a carta que o outro beneficiário está recebendo. Eu estou falando de carta porque era a época de carta, né? Mas a gente formalizava isso e mandava para o beneficiário. Então, a resposta para Trust é para ser automático. Agora com o testamento? Sem graça aqui falar do testamento, mas testamento e custo, cheiro, assim, custo de manutenção do Trust. O custo de manutenção do Trust, assim, então você tem provedores determinam o risco que eles têm para administrar e o custo homens-hora para administrar. Eu vou dizer que em termos gerais um Trust vai custar uns $6.000 para ser implementado e ele vai ser uns $4.000 para ser mantido. Não vamos esquecer que existe o custo da empresa também, porque eles são peças, né? são partes diferentes. Bom, o Trust tem um custo muito maior do que se você for comparar com o testamento. Testamento, sem sombra de então, dúvida. Por isso que é obrigação do trustee fazer o pagamento o quanto antes, né? Para não justificar o pagamento que ele está recebendo. Mas o testamento, então, só para os clientes também saberem, o testamento ele é um instrumento em BVI e Cayman, né, que são jurisdições que eu atuo mais aqui para o Brasil, é um instrumento particular, ele não é público, não tem registro em tabelião algum local. É um instrumento que é escrito, pago uma única vez, não tem manutenção, como a manutenção anual de um trust. Tá? O que acontece é que, diferente de um trust, o testamento ele precisa ser aberto por meio de um processo de inventário local, BVI ou Cayman. Para a abertura do processo de inventário, sim, haverá honorários do advogado estrangeiro, né, local, para abertura daquele testamento, abertura do processo de inventário para execução do testamento. Esse tempo de inventário até a nomeação do testamenteiro, geralmente, nos nossos casos mais recentes, tem sido entre 3 e 4 meses para você ter a nomeação do testamenteiro. A partir da nomeação do testamenteiro, o testamenteiro vai ao agente registrado da companhia e solicita a transferência das ações conforme foi determinado no testamento do falecido. Aí a fase de preparação dos documentos são documentos societários, de basicamente transferência das ações, até a efetiva transferência, eu te diria que é algo em torno de 5, 7 dias para completar esse processo todo. O que pode demorar mais, dependendo do provedor que o cliente esteja usando, é toda a parte de compliance dos novos donos, que serão os beneficiários. Mas, via de regra, 5, 7 dias para ter o processo finalizado, depois dos 3, 4 meses do processo de inventário. Tá? E custos aproximados? Vamos lá, custo de um processo de inventário em BVI, eu falo em BVI, é bem parecido com Cayman. Os honorários estão em torno aí de $10, $11.000, né? Difícil passar disso, só de honorários. E aí você tem as despesas. As despesas elas podem variar de acordo com o valor do patrimônio, do espólio. Então as despesas mínimas são de $3.500. Então 11 mil de honorários, mais $3.500 de despesa, e elas podem chegar até no máximo $6.500 de despesa. Perfeito. Isso para uma estrutura padrão, simples. Estrutura padrão, simples. Cada caso um caso. Só reforçando aqui, né? Você vê que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Mas espera um pouquinho, vamos pro bicho de 7 cabeças, porque assim, o meu celular está tocando e os ouvintes estão perguntando como que acontece quando o cliente morre sem um testamento? Sem um testamento já é pior, bem pior. Então vamos lá, um processo de inventário sem testamento tende a demorar no mínimo, no melhor dos cenários, 8 meses. O dobro do tempo do dobro do tempo de um testamento. Exatamente. Em termos de honorários, despesas é praticamente o mesmo valor. Honorários pode ser um pouco mais porque o trabalho é um pouco mais complexo. Mas demora no mínimo o dobro. Eu já tive casos de levar 1 ano e meio
2, mas aí porque tinha uma discussão aqui no Brasil, a família tinha uma discussão aqui, ponto, né? que atrapalhou o processo lá fora. Quando tem litígio, não dá para assim, prever prazo, né? Quando tem testamento, não compete com o Brasil. Perfeito. E quando não tem testamento, tem que esperar uma definição do Brasil. E eu acho que esse é o maior argumento para que o cliente tenha pelo menos um testamento feito na jurisdição, para que... Mas assim, se o cliente sabe que a sucessão dele vai ser tranquila, ele é aposentado, ele nunca teve empresa, ele nunca teve nenhum tipo de evento que tardaria o final de um inventário no Brasil para iniciar um inventário no exterior, então eu acho que aí é muito importante que isso seja feito. E mesmo assim ele não sabe, né? Essa que é a verdade, porque as coisas, assim, ele acha que sabe, mas a gente está cansado de ver aqui problema que não foi previsto anteriormente. Exato. Legal. Gente, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui. Acho que daria para a gente passar bastante... A gente faz outro. Com certeza vamos fazer outro. Mas eu queria agradecer, Norberto, Rodrigo também pela presença. Super prazer receber vocês. 2 feras aí do mercado de serviços fiduciários. Foi super esclarecedor. Obrigado. E já deixo o convite aqui para uma próxima, para a gente voltar ao final do ano para entender como é que essas mudanças legislativas aqui no Brasil impactaram aí as estruturas offshores. Vai ser um prazer. Obrigado também pela parceria. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Norberto. Obrigado a vocês, obrigado, Gabriel, pessoal. Nuno, XP, Norberto, prazer revê-lo e discutir com você. Ouvintes, fica à disposição. Muito obrigado, pessoal. XP, aí a gente agradece. Muito obrigado, pessoal. pessoal. Até logo. Obrigado.